Boa tarde a todos que nos acompanham pela Opção Play. Meu nome é Felipe Cardoso e hoje nós recebemos aqui a conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, Regina Farias. Seja muito bem-vinda, Regina. Eu agradeço a oportunidade em nome do CAL. Bom, Regina, eu gostaria de começar a nossa entrevista tocando em um assunto que normalmente é motivo de pauta para muitos goianienses, né? Que é a questão da Marginal Botafogo. Principalmente nos dias de chuva, tende a haver alguma complicação ali e as obras seguem paradas, as obras normalmente não são concluídas em tempo hábil e isso gera um problema de deslocamento urbano. Como é que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo avalia essa questão? O que a gente tem avaliado é que basicamente não foi feito o que é mais importante, que é um diagnóstico da situação como um todo. O diagnóstico não é apenas do canal da Marginal, que obviamente já tem mais de 40 anos e que um projeto também que foi feito do sistema viário para um uso diverso do que está sendo utilizado hoje, mas também em função da drenagem da região. Então, porque obviamente o Fundivale ele recebe a drenagem de uma região muito maior. E na realidade as obras que estão sendo feitas, elas não estão sendo ancoradas por um diagnóstico técnico e aprofundado sobre a real posicionamento de toda a circunstância da região. Então o CAL tem se posicionado pela necessidade de obviamente, se for emergência tem que fazer, mas que antes que se dê prolongamentos ou antes realmente que se conclua qualquer tipo de atuação no local, que seja feito o que é necessário. É como se nós chegássemos no médico e ele desse já um tratamento sem fazer os exames, né? Então está faltando os exames precisos para diagnosticar o que deve ser feito de uma forma para resolver o problema. Agora eu gostaria de falar sobre o plano diretor. Para você que nos acompanha, a revisão do plano diretor, conforme determina a legislação, deve acontecer a cada 10 anos, né? O plano diretor foi apresentado no ano de 2017 e pela legislação deveria ser revisto até o ano de 2017, o que não aconteceu. Eu gostaria de perguntar a você qual foi a contribuição do CAL com essa revisão do plano diretor. O CAL tem desde 2017 contribuído, nós fizemos inclusive um seminário em parceria com o Ministério Público e foi convidado o corpo técnico da Prefeitura que esteve presente e fizemos um documento de recomendações para o plano diretor, colocando os pontos de maior conflito dentro da cidade e a nossa visão técnica perante essas questões, como mobilidade, como a questão do adensamento urbano e diversas outras questões que a gente pontuou, né? E a partir de então, nós acompanhamos nas audiências públicas e quando tivemos contato com as propostas, fizemos também um documento, né, anteriormente já com contribuições precisas para constar na lei e depois fizemos também uma análise crítica ao que eles apresentaram. Só que ainda não tivemos a resposta do que foi acatado dentro das propostas e do que não foi, para a gente ter uma posição mais crítica sobre o plano. Agora, a respeito da expansão urbana, né? A Secretaria de Planejamento diz que foram realizadas mudanças pontuais no mapa. Isso. Gostaria de saber se isso de fato aconteceu e também gostaria de perguntar a respeito dessa expansão, pois o CAL já se posicionou dizendo que a cidade não tem a necessidade de crescer por conta dos vazios urbanos. Como é que fica essa questão? Na realidade, a gente já havia proposto que não houver, justamente sobre esse aspecto, que não deveria haver a expansão urbana. E o material que foi entregue para nós, inclusive com mapas, a gente pôde aferir que realmente foram pequenas mudanças pontuais. O que a gente tem a colocar nessa questão, que a expansão ela não é simplesmente delinear a área onde pode ser construído, mas, por exemplo, uma política de adensamento dos vazios urbanos e dos lotes vagos que nunca foi feito, como a questão, por exemplo, do IPTU progressivo, né, que já é previsto como instrumento pelas leis anteriores e que, no entanto, não efetivou o adensamento nessas áreas vagas e, ao mesmo tempo, impedindo que se construa na periferia. Agora, a respeito do BRT,
Para você que nos acompanha, o BRT foi lançado pelo governo do Paulo Garcia, né, pela gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, e se estende até os dias de hoje inconcluído. Como é que você avalia essa questão e o que o CAL tem reportado sobre a construção do BRT, especificamente sobre a região central, né, a parte do BRT que corta o centro da capital? Então, exatamente, o BRT é necessário, mas inserido dentro de um plano maior de mobilidade, coisa que realmente não foi efetivado, e a gente vê isso como um problema. Porque começar a intervir sem um plano maior, que já era previsto, né, e não foi concluído, é temerário, entendeu? Porque acaba trazendo, às vezes, o uso indevido do dinheiro público, né, e acaba não respondendo a uma política mais equacionada pela técnica. Agora, essa proposta agora, na atualidade, fazer o BRT apenas nas pontas e não utilizar no centro da cidade, a gente vê com muita desconfiança. Por quê? Como é que você vai vincular uma parte à outra, né? E sem passar numa área que é até contraditório, porque a prefeitura, no plano diretor, vai estimular o adensamento no centro. Eles querem revitalizar a área central, né? E é contraditório, porque não fazendo a ligação, você realmente não vai estar estimulando essa outra política do plano diretor, né? E então o que a gente percebe que falta muitas vezes exatamente um sistema de planejamento que coordene as ações e que se baseie exatamente nesses estudos técnicos. A gente sabe a decisão é política, mas infelizmente, na maioria das vezes, a decisão política ela sobrepõe a todo o procedimento técnico necessário para dar eficiência, né, e sustentabilidade às obras. Bom, Regina, o espaço agora são para suas considerações finais. Fique à vontade para explanar o que você achar interessante abordar. Então, eu gostaria de dar ênfase justamente a essa questão. Primeiro, do sistema de planejamento que coordene todas as ações e, ao mesmo tempo, que coloque as prioridades, né? Então, que tenha como base os estudos mais gerais e que priorize, né, para que realmente as políticas públicas sejam eficientes para resolver os problemas que a gente não falamos na questão da drenagem, que é essencial, né, o plano de drenagem e outras políticas fundamentais para trazer qualidade de vida para toda a população. Muito obrigado pela sua participação. Essa foi a entrevista com a conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, Regina Faria, e a você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.